Turma, uma questão de hermenêutica em concurso. Vamos ver. É a questão de um concurso do CESP, SEBRASP, Defensor Público do Estado do Piauí, de 2022, do ano passado, tá? É uma questão de hermenêutica jurídica. Olha só. No que diz respeito à interpretação do direito e seus métodos, assinale a opção correta. Letra A. O método de interpretação gramatical é o método por excelência quando se trata de regras. Nada a ver, tá? Porque interpretação, por dois motivos, principalmente. Interpretação gramatical é uma metodologia do século XIX, tá? Ela existia na escola da exegese e também uma proposta da escola histórica do direito, do pandectismo alemão. E naquela época não se falava de regras, não existia regras e princípios, tá? Ou no positivismo o direito era o código, né? Ou no pandectismo o direito eram as consuetudes, os costumes, certo? Então não faz sentido, né, falar em interpretação gramatical quando se trata de regras. E aí quando se trata de princípios, então não seria gramatical, entende? Não tem nada a ver com isso. O outro motivo é que, mesmo que a gente considerar uma regra como qualquer norma positiva, uma norma que define uma questão de tudo ou nada, ou seja, estou usando um conceito contemporâneo, né, para pensar a interpretação gramatical, ainda assim a interpretação da regra também precisa de interpretação sistemática, lógica, histórica, teleológica, né? Os demais métodos seriam importantes também para a definição do sentido de uma regra jurídica. Então, a alternativa A, ela é errada, sem dúvida nenhuma, tá? Vamos ver a alternativa B. A interpretação sistemática diz respeito à observação das normas constante em um ramo específico do direito. Ó, aqui que está o erro. Já está errado aqui, tá? Porque a interpretação sistemática é justamente uma questão de coerência entre o sentido de um conceito jurídico em outros ramos do direito. Para que o sentido da coisa lá no Código Penal não seja divergente do sentido de coisa no Código Civil, entende? Quando a gente fala o furto é subtrair coisa alheia móvel, aquele conceito de coisa lá do Código Penal não pode ser uma coisa diferente do conceito de coisa do Código Civil, quando ele trata do direito das coisas, posse, propriedade, percebem? Isso que é a interpretação sistemática, é você manter a coerência entre os diversos ramos do direito, para que não haja incoerências, né, entre essas diferentes disciplinas jurídicas. Então aqui já está errado, tá? Ó, a interpretação sistemática diz respeito à observação das normas constantes em um ramo específico do direito. Não. Para que nesse ramo não se contradigam, tá? Então está errada por essa razão, certo? Ela só estaria certa, a letra B, se ela dissesse normas constantes em um ordenamento jurídico inteiro, né? E aí sim, na comparação entre diferentes ramos, tu teria uma relação de coerência. Isso que é a interpretação sistemática, certo? Se a gente quiser ir um pouco mais profundo, tá? Tem um segundo erro ainda nessa questão, certo? Que é a questão da contradição. Contradição é um problema de lógica, não é um problema de interpretação sistemática, tá? A lógica é que opera questões de contradição. A interpretação sistemática opera questões de analogia, questões de coerência e não de consistência, tá? Então haveria tecnicamente aqui um segundo erro também nessa mesma alternativa. Letra C. O debate sobre originalismo na interpretação constitucional. Essa é boa, hein? Agora pegou a galera, tá? Isso aqui do originalismo, galera, é uma compreensão dos Estados Unidos, tá? É uma teoria norte-americana. Já vou explicar para vocês melhor isso, mas vamos ver se está primeiro, se está certo ou está errado, aí eu explico o que é, tá? O debate sobre originalismo na interpretação constitucional nasceu na Europa. Não, está errada. Nasceu nos Estados Unidos, a partir de intérpretes no sistema da União Europeia. Não, é norte-americana essa teoria, tá? O originalismo é uma teoria que afirma a importância de que uma corte constitucional não invente direito novo ao interpretar a Constituição, que ela deve tentar pensar sempre de acordo com a intenção original dos fundadores, essa é a expressão norte-americana, né? Que no nosso caso brasileiro seria a Assembleia Constituinte, a Assembleia Originária, né?
a Assembleia Constituinte originária que vai criar a Constituição. Então, pensando no Brasil, o nosso Supremo Tribunal Federal vai decidir uma questão polêmica, uma questão que envolve um caráter construtivo do direito, certo? Essa teoria da interpretação originalista, tá? Ela afirma que o judiciário não pode pensar no futuro, ou pensar em consequências, ou pensar numa compreensão teleológica da interpretação. Ele deve se concentrar numa questão histórica e pensar assim, na época da Assembleia Constituinte, se existisse esse problema, como que o Constituinte decidiria essa questão? Que tipo de regulação a Assembleia Constituinte originária pensaria para essa questão, tá? Isso tem a ver com o método, saindo um pouco dos Estados Unidos, indo para a Europa, com o método histórico da Escola Histórica do Direito, que pergunta por aquela relação entre a ocasio legis e a ratio legis, tá? Então, a interpretação originalista, tá? O originalismo, né, na interpretação constitucional, é uma teoria norte-americana, certo? Que tem a ver com essa compreensão, como a gente pode dizer, um pouco mais conservadora da interpretação constitucional, tá? De interpretar a Constituição como assumindo, né, a ideia de uma representação da Assembleia Constituinte originária, tá? Então tá errada essa letra C, porque ela não nasceu na Europa, ela é norte-americana, tá bom? Letra D. No caso da interpretação da anistia no Brasil, o debate sobre originalismo foi desconsiderado. Não. Essa questão teve também na anistia, tá? Não sei se foi colocado dessa forma, né? Tão explícita, né? O debate, se é uma compreensão, tipo, o que a Assembleia Constituinte gostaria que fosse feito se ela vivesse hoje, né? Ou pensar assim, não, vamos pensar nas consequências, tudo. Não sei se foi colocado dessa forma assim tão evidente, tá? Mas eu colocaria essa letra D como errada, certo? Que não dá para dizer que esse originalismo é desconsiderado, porque, em outras palavras, essa questão está sempre presente, assim, né? Quando se trata de uma questão de inovação da ordem jurídica, né? Como foi o debate sobre a questão da anistia aqui do Brasil, tá? Então, letra D é falsa também, certo? E a letra E, só sobrou ela, hein? Ó, tem que ser a verdadeira. Vamos ver a letra E. No Brasil, a interpretação original do Constituinte já foi reivindicada pelo Supremo Tribunal Federal em casos como mandado de injunção. Sim, exatamente. O mandado de injunção é um exemplo, né, doutrinário, inclusive, dessa ideia do Supremo Tribunal Federal criar uma lei como se ele fosse o legislador, certo? Como se ele fosse um representante, né, da Assembleia Constituinte original, tá? Um olhar voltado para a história, né, para o passado, para aquela relação entre as motivações históricas que o legislador pensou na época e aquilo que ele poderia pensar hoje, né, diante da evolução, diante das transformações sociais que acontecem hoje. Então, o mandado de injunção é um exemplo perfeito dessa interpretação original do Constituinte, tá? E do crime de racismo. Sim, ó, aqui temos um excelente exemplo dessa interpretação original do Constituinte, tá? Se vocês lembrarem, a argumentação utilizada no STF, turma, em geral, ela foi mais ou menos assim, ó. Existe uma legislação penal específica para proteger a mulher da violência, tá? Existe outra legislação penal específica para proteger crianças. Outra legislação penal específica para proteger índios, para proteger idosos. E aí eles foram analisando assim, ó, existem várias minorias, tá, que possuem uma proteção penal específica. Então a questão é, por que no campo do racismo não existiria essa proteção também, tá? Então, repara, pessoal, que esse tipo de argumentação, né, é justamente a argumentação que o Supremo faz, tá, fazendo uma referência a essa Assembleia Constitucional que na época não tinha essa compreensão, porque não era um problema, né, do modo como nós enxergamos hoje, com o nosso olhar, né, de hoje, de direitos fundamentais, direitos humanos, igualdade, etc., mas que se ele vivesse hoje, né, ele teria também essa compreensão, tá? Então a letra E tá certa, tá bom?
Não vamos entrar aqui numa questão polêmica se isso é correto ou não é correto, tá? Mas é correto de acordo com essa teoria da interpretação original, tá? Que é essa teoria norte-americana que fala então em originalismo, né? Na interpretação constitucional como uma referência conservadora à ideia da Assembleia Constituinte originária, né? De uma Constituição, tá? Agora, se o Supremo Tribunal Federal pode reivindicar ou não essa atribuição, tá? Isso é outro problema que não está aqui na questão e a gente também não vai entrar nessa polêmica agora, tá? Mais adiante a gente pode entrar, se quiserem, certo? Então, pessoal, essa questão aqui, ó, agora deu para entender, hein? A letra E é com certeza a resposta correta, tá? Nesse concurso para defensor público do Estado do Piauí, uma questão elaborada pelo SESP.